Olá, eu sou Suzana, aqui de Porto Alegre, trabalho com formação de professores e eu tenho a formação em arte, trabalho com formação em arte com os professores de educação infantil principalmente. E eu agradeço a Silvia Piloto que me convidou para participar deste canal Incompletudes, que eu gostei muito deste nome, para fazer uma conversa aqui com vocês. Eu vou falar especificamente um pouco sobre os materiais, os suportes da arte. Eu vou falar mais sobre o universo infantil, da educação infantil, mas isso se aplica em qualquer nível da escolarização. Bom, eu parto do pressuposto que as nossas concepções pedagógicas elas estão atreladas às nossas concepções de arte. E assim, não é uma ideia que eu tive essa ideia. Não. Desde 86, foi a primeira vez que eu fiz uma pesquisa que eu me preocupava com isso. Com as questões assim, o que afinal os professores de arte pensam sobre arte, porque o que se vê nas escolas não tem nada a ver com a arte. Então, é quase um assunto que eu volto a discutir, já escrevi muito sobre essas questões, já fiz muitas outras pesquisas também. Então, essa concepção de arte, o que se observa, o que eu observo, é que ela está muito defasada do que se entende por arte hoje, o que é a produção de arte hoje. Então, assim, se nós pensarmos esses conceitos e essas formas de organizar uma situação pedagógica em arte estão atreladas a esse modelo mais antigo, que eu considero até o final do século XIX. O que depois do final do século XIX, todo o século XX, que já é século passado, e o nosso século XXI, ainda não faz parte do cotidiano da escola. E eu não estou falando de obras de artistas, eu falo principalmente do pensamento dos artistas que pode ajudar a formular uma concepção pedagógica de arte. Então, como é que a gente percebe isso nos espaços escolares? Não só escolares, também do que socialmente se pensa sobre arte, né? Uma grande narrativa é a questão da habilidade, por exemplo. A habilidade a gente vê quando as pessoas dizem fulano sabe desenhar. O que é saber desenhar? É quase uma fotografia desse real observável. Então, muitas vezes as crianças com 3 ou 4 anos, elas já replicam essa afirmativa. Eu não sei desenhar. Como uma criança dessa idade não sabe desenhar? Não sabe desenhar como Leonardo da Vinci. Mas se nós formos pensar ao longo do século XX e já quase um quarto do século XXI, não é mais uma narrativa, vamos dizer, a essa constituição da expressão humana igual ao que nós observamos. Então, nós precisamos desconstruir isso e acessando repertórios, vendo o que outros artistas, ilustradores, o próprio cinema também, enfim, nesse vasto mundo das imagens, né? Como é que são essas representações hoje? Que às vezes se distancia completamente do que se conhece. E a arte contemporânea, ela não nos dá mais um mundo pronto. A arte contemporânea nos faz perguntas e faz nós complementarmos, a partir dos nossos repertórios, a obra. E as crianças, em especial, elas têm um pensamento parecido com os artistas de hoje. Isso não quer dizer que as crianças façam arte, que daí seria um outro assunto. Mas as crianças, qualquer objeto que elas manipulem,
vou pegar aqui esse coral branco. Para mim é um coral branco, eu sou uma adulta, tenho essa informação, mas para uma criança isso aqui pode ser um bicho, pode ser uma nave espacial, pode ser milhões de coisas. E é isso que basicamente a maioria dos artistas contemporâneos tem feito. Eles ressignificam os objetos. Eles estão sempre dando um outro sentido para os objetos. A gente pensa que, isso aqui é um interruptor de luz. Daí o cara vai lá e monta uma instalação com um interruptor de luz. Dê uma olhada nos trabalhos da Joana Vasconcelos, é uma artista portuguesa. Ela tem trabalhos fantásticos de reaproveitamento de materiais. E quando se olha a obra, não se nota do que ela é composta, porque o significado original se desmanchou. E as crianças fazem isso. Eu faço de conta, muitas vezes, das crianças que transformam isso aqui, que eu, adulta, que já fechei o meu olhar para as possibilidades do que pode ser esse coral branco, eu vejo só isso. E as crianças têm 1000 possibilidades de pensar sobre esse pequeno pedaço de coral. Então a questão da ressignificação dos objetos é muito importante, vamos dizer, nesse contexto da educação infantil e em outros contextos também. Essa possibilidade de uma coisa se transformar em outra. Também, pensando nessa questão, a habilidade daí se extingue praticamente, porque é o pensamento que vai dar a possibilidade de eu modificar esse objeto, transformando ele em outra coisa. Então, outra grande narrativa da arte até o final do século XIX era a habilidade, que eu falei anteriormente, mas se a gente ressignifica objetos, se a gente se apropria dos objetos, isso não vale mais. E também não vale mais ter materiais específicos da arte. E a gente também precisa rever as listas de materiais, se são adequadas ou não, e acrescentar outros materiais, pensar em outras possibilidades. Esses dias eu dando um curso em São Paulo, eu disse que eu vou muito a ferragens e bazares. E uma professora disse assim, eu também, mas eu nunca tenho ideia do que eu posso fazer com aquelas coisas, né, dos bazares e ferragens. Então, para a gente dar um sentido para esses objetos que são do cotidiano, para servir para uma outra coisa, a gente precisa pensar de outra forma. E isso a arte contemporânea nos ensina. A gente pensar as coisas de uma outra forma, ver as coisas de uma outra forma. Outra questão também da arte contemporânea que nós podemos aproveitar, que é muito esse pensamento dos artistas, a ideia de criatividade não é a mesma que nós tínhamos lá nos anos 40, lá nos anos 50, de algo novo, de algo diferente, nunca visto. Hoje, o nunca visto não existe mais, é o revisto. Os objetos, as coisas com um outro sentido, dando um outro sentido para nós. Por exemplo, o Lerner, um grande artista brasileiro que morreu há pouco tempo, ele faz instalações maravilhosas com coisinhas de R$ 1,99. Só que num bazar de R$ 1,99 nós temos a prateleira dos santinhos, a prateleira dos brinquedos de guerra, a prateleira das bonequinhas. O que ele faz? Ele junta de outra forma e muda todo o sentido desses pequenos objetos. Faz uma crítica feroz às questões religiosas, à questão armamentista, à questão da infância, porque ele agrupa de formas diferentes objetos já existentes. Bom, também outra coisa que se observa nos espaços escolares é esta cisão, esse conflito entre o perene e o efêmero. Porque a arte nos ensinou que as coisas têm que ser
perenes, têm que durar para sempre. Então, não se trabalha com uma arte efêmera. E é outra vertente da arte contemporânea, as obras efêmeras. E daí, voltando ao que eu falei dos materiais, a fumaça é um material, o gelo é um material, o plotter é um material. Então tem milhões de materiais que servem para outras coisas e são incorporados como esses materiais da arte e são efêmeros. Eu vejo muito pouco o uso dos pátios das escolas, da educação infantil, como um espaço de criação. Aquela laje do chão, a textura da árvore, enfim, tem milhões de coisas dentro de um espaço externo que pode ser utilizado como um veículo de expressão, como um material de expressão. E, no entanto, muitas vezes, raramente isso é utilizado. Então, há esse embate muito grande do perene e do efêmero. Eu sei que muitas vezes há uma cobrança externa das famílias ou a própria coordenação, a direção, se tem 3 encontros por semana de arte. Se o professor trabalha 3 ou 4 vezes com arte, eu estou sendo otimista, né? Precisa 4 ou 5 desenhos por semana, ou pinturas. E, no entanto, o efêmero se vai, não se trabalha com essa perspectiva. E as crianças, muitas vezes, elas ficam no fazer, que é importante, esse processo que é importante. Às vezes aquele produto não é tão importante. Isso eu não estou querendo dizer que um é mais importante que o outro, mas as descobertas, a experiência são fundamentais. E às vezes não existe um registro. E muitas vezes há uma exigência de existir algo registrado numa folha A4, enfim, num suporte tradicional. Bom, em relação também aos suportes, aos formatos, os suportes que vêm de toda a tradição da arte, por que sempre nós trabalhamos com esta configuração de suporte, né? Em geral ele é branco, é retangular, e muitas vezes é papel ofício. Então, voltando às listas, ao invés de pedir só papel ofício, peçam papel canson também, peçam o ofício com uma gramatura maior. Bom, se não é possível, vamos transformar os papéis, que seja o jornal, que a gente consiga fazer as tintas, pintar os jornais com rolinhos, para que se tenha outras cores e outros formatos. Se eu rasgar essa forma retangular, desmanchar, isso aí já sugere alguma coisa. Essa forma irregular já é um atrativo para quem vai se defrontar com ela. Então, nós também temos que pensar nessa questão do suporte, de desmanchar esse suporte tradicional. Lá em 1912, o Picasso nos apresenta uma pintura que era num assento de cadeiras, cadeiras de palhinha, é ali que ele faz a pintura, com inserções de tecidos, mas aparece a palhinha e numa forma oval. Então, a escola está muito, vamos dizer, distante de tudo isso. E mediante a infinidade hoje que nós temos do lixo seco, lixo limpo, né, que nós poderíamos trabalhar com tantas coisas que existem, né, que estão aí sendo descartadas e poderíamos incorporar. Aqui eu vou falar um pouco dos marcadores da pintura. Se nós observarmos até no início do século XX, basicamente os artistas usavam as telas ou as paredes e tinta a óleo. Guache também, mas mais a tinta a óleo e pincéis. Basicamente era isso. E cada um utilizava de uma forma. Se a gente vai observar a pincelada do Monet e do Van Gogh, são completamente diferentes. Do Renascimento também, mesmo que seja uma tinta, uma pintura mais homogênea, sem a marca do pincel, é diferente de artista para artista. Então, eram quase os mesmos suportes, o pincel como instrumento e a tinta como material. O que nós vemos ainda dentro das escolas? Os tradicionais pincéis.
A gente não vai banir os pincéis, mas nós não precisamos colocar só isto como instrumento básico da pintura. Eu gosto muito e indico nos meus cursos, e quando nós tínhamos a escola Azul Anil, a maioria dos pincéis eram esses, que é o Atlas, esse aqui é o Atlas, mas tem outras marcas, que também tem a linha das papelarias. E ele é por polegadas, não é o mesmo número, vamos dizer, que da linha artística ou escolar que eles chamam. E esse pincel, essas cerdas, ela tem uma durabilidade muito maior em função que é para trabalhar com tintas mais abrasivas. E nós, na escola, basicamente trabalhamos com as tintas à base de água. Então ele dura mais. Claro que ele precisa ser lavado, ele precisa ser cuidado como qualquer outro pincel. E também chegamos ao absurdo de ter essa maravilha de pincel. Então imaginem esse pincel, que superfície eu preciso. Porque esses instrumentos também vão indicar um tamanho, um formato e uma posição desse suporte. Será que é só no chão? Será que não pode ser na parede? Será que não pode ser em cima e pintando dessa forma? Então também é a mesa sempre o lugar de apoio? Será que não teriam outros? Isso aqui pode me ajudar a resolver onde eu vou colocar esse suporte, aonde eu vou apoiar esse suporte. E às vezes não tem suporte. Opa! Aquele grupo Segni-Moss, eu fiz o curso deles há um tempo atrás, e nós fizemos uma experiência com a tinta em cima do papel, com um grupo de pessoas mexendo essa tinta e fazendo desenhos com o movimento. Então, muitas vezes nem precisa de um suporte. Então, este aqui deve ser algo para limpar garrafas, mamadeiras, coisas assim. Olhem essas luvas aqui, eu não tenho ideia para que serve originalmente, mas olhem as crianças com tinta e esta luva aqui. Existe essa aqui, que eu acredito que seja para carro, e também se pode botar no pé, porque ela tem este elástico. Então, que superfície, como eu vou marcar com esse instrumento alguma superfície. Tem esses materiais, eu acho que se chama brochas, que são esses pincéis que são bem macios, são bem agradáveis. As crianças pequenas podem trabalhar com eles, que também eu acho uma forma interessante. E também nesse jogo simbólico das crianças, isso aqui pode ser uma outra coisa, não necessariamente só para marcar a superfície. Eu gosto muito desses rodinhos de pia, eles conseguem espalhar a tinta de uma forma muito interessante, colocando várias tintas também, as misturas que acontecem, e é uma coisa muito acessível também. Todos esses materiais são muito acessíveis, muito mais baratos que os pincéis. Isso aqui eu não tenho a mínima ideia para que serve, mas imaginem isso com tinta, né? Com tintas diferentes e esse movimento todo. E todos possibilitam outros movimentos do que o do pincelzinho, que é quase como o movimento da escrita, é muito restrito. Aqui é um rolinho, que é muito comum, mas eu fiz esse nozinho com o barbante para não entrar a tinta aqui, para mudar, vamos dizer, esta marca dele na superfície. Aqui um espanador de pó, que é muito interessante e ele dura muito tempo. Eu uso nos cursos de formação de professoras há muito tempo, desde 2015, e olhem como ele está bem. Então isso tudo para as crianças também se tocarem, tem uma outra relação com essas materialidades também, dá sentido para elas. Este aqui já é um para escovar vaso sanitário, ele é bem piniquento, muito diferente destes aqui, que são macios. E, ora, não sei aonde que tá a espátula. Ah, tá aqui. Ops. A espátula de silicone, que o dia que eu descobri essa espátula de silicone, meu Deus, eu fiquei louca para pintura. Então é muito interessante, né, essas espátulas de silicone, mas na verdade não é silicone, isso aqui é um plástico, né?
E sai, eu acho que R$ 2, R$ 2,50. É muito interessante também trabalhar com esse material, esparramar tinta. Então, diante de tudo isso que eu apresentei para vocês, aqui nós temos um pincel fino. Em geral, pedem pincéis finos, né, nas listas de materiais. Como é que eu vou usar dessa forma? Como é que eu vou marcar essa superfície, né? Com tão poucos pelos, às vezes tem uns um pouco maiores, mas é só para a gente ver essa infinidade de possibilidades, de instrumentos, né, que eu posso buscar, que eu posso modificar nas listas de materiais, eu posso pedir para as famílias. Enfim, é um outro mundo que nós precisamos vislumbrar. E isso, quem pode nos ajudar é a arte contemporânea. É o que os artistas fazem, o que os artistas pensam. Eles podem nos ajudar a ter uma pedagogia provocativa em arte. É isso que eu busco e é isso que eu gostaria que vocês buscassem para as nossas crianças que vivem o tempo de agora e precisam estar conectada com o conhecimento de agora e não um conhecimento tão longínquo. Não que não seja importante, mas a nossa referência para o pensamento pedagógico em arte, para as crianças, para os jovens, para os adultos, não interessa o nível que nós estejamos trabalhando, deveria ser a arte contemporânea, a arte do nosso tempo, para as pessoas, crianças do nosso tempo. Então, espero que esteja dentro do tempo e tudo de bom para vocês. O livro que nós falamos sobre as questões de arte contemporânea e educação infantil é este. É um livro que está virando uma referência muito grande para os professores. A professora Silvia e a professora Carla aí de Joinville participam desse livro. Então, ele abre muitas possibilidades para a gente pensar as questões educativas envolvendo essa grande área, essa maravilhosa área que é a arte. Então, muito obrigada e até um próximo encontro.